Muito boa tarde. Nós estamos aqui na nossa segunda live para ajudar você com ideias práticas para ter um tempo de qualidade em casa com o seu filho. Geiliane daqui a pouco vem e vai nos apresentar mais algumas dicas de como nós podemos ensinar verdades bíblicas, histórias bíblicas em nossa casa para os filhos. Já começaremos em instantes. Olá, boa tarde, Geiliane. Seja Oi, bem-vinda. pastor! Para Tudo quem não bom? nos tudo bem? Para quem não nos assistiu, Boa na tarde. segunda-feira, disse para vocês, Geliane é educadora cristã, trabalha conosco na editora Cristã Evangélica, mas é também professora da educação infantil e mãe, né? E veio aqui apresentar para nós hoje mais algumas dicas preciosas sobre como ensinar a palavra de Deus. Nós ficamos muito felizes que na segunda-feira uma das pessoas que já assistiu a live, não é? A mãe roteiros de viagem, isso mesmo, G. Ela Isso, assistiu a live maternidade e viagens. Maternidade e Viagens, isso. Ela já assistiu a live e naquela mesma noite ela já praticou algumas ideias com o seu filho, já postou, já filmou. Então, se você procurar aí no nosso Divulgou. divulgou, procurar aí no nosso Instagram e no nosso Stories, você vai achar os vídeos que ela fez. Muito obrigado porque você fez isso conosco e testou as nossas ideias. Vamos lá, Gê, vamos começar? Qual é a ideia número 1 de hoje? Vamos lá, pastor. Uma coisa que eu queria lembrar, que nós precisamos fazer nossa listinha de atividades para não ficarmos perdidos aí, sem ideias do que fazer. A gente pode montar a nossa listinha ou fazer um planner bem bonitão aí, bem legal, tá bom? Pastor, hoje a minha primeira ideia, eu não inventei, não peguei das nossas revistas, mas eu vi com alguém que trabalha com artesanato e reciclagem. E é uma Hum, ideia que vai ser para toda a família. Eu não encontrei depois esse vídeo novamente, então se alguém que está nos assistindo souber quem montou esse vídeo, ou já viu esse vídeo, quiser mandar para a gente dá os créditos para essa pessoa, tá bom? Mas eu achei muito legal, pastor, que dá pra gente fazer em casa, nesse período vai ser muito importante, que é o nosso pote da gratidão. o pote da gratidão, isso mesmo. Muito Por boa quê, ideia. pastor? Eu tive estudando um pouquinho sobre a gratidão depois que eu vi essa sugestão dessa moça. E a gratidão, pastor, libera dopamina, que mexe lá com os nossos neurotransmissores, que traz satisfação, um senso de realização. Então, para essa época que a gente está fechadinhos aqui na nossa casa, para a gente não ficar estressado, é muito interessante se nós cultivarmos a gratidão. Eu li também, pastor, que ajuda até a evitar a depressão. Quem é grato vai mantendo a depressão lá longe. Você vai ensinar pra gente como fazer o pote da gratidão? Super fácil, gente. Vai lá na cozinha, aquele potinho de maionese, ou se você tem um pote bem bonito lá, bem legal, você pode pegar um pote maior. E aqui eu escrevi gratidão, coloquei aqui atrás do vidro e passei canetinha por cima para poder escrever gratidão. Mas você pode colocar só um adesivinho aqui, pode colocar. Ah, que lindo, pastor, legal! Pode colocar um adesivo, pode colocar um bottle, alguma coisa só para lembrar que esse é o pote de gratidão. Reúne toda a sua família. Hoje à noite ainda dá para fazer essa ideia. Reúne toda a família. Cada um vai ganhar um papelzinho. Pode ser uma tirinha de papel, pode ser daqueles que a gente compra em papelaria, pastor. Vou pegar um aqui para vocês verem. Sabe aquele papel adesivinho? Porque Sei, encola, encola. Post-it, legal. mesmo. Pega um post-it e aí o que, que vai fazer? Cada um, perfeito. Cada um vai anotar pelo menos uma coisa que hoje, mesmo com todos esse tempo só em casa, mesmo com tantos motivos para reclamar, pelo menos um motivo para agradecer.
tá bom? Mas o ideal, pastor, é encher o potinho, que nem esse pote que o senhor tem aí, que tá bem cheinho de papel colorido aí, tá muito bonito. Então, o ideal é encher esse potinho de gratidão. Então, lembrar de agradecer pela família, lembrar de agradecer porque a gente ainda tem comida, né? Lembrar de agradecer por tudo que a gente tem, por ter acordado, por mais um dia de vida, por quem tá próximo. Coloque aqui no seu potinho e vai enchendo o potinho de gratidão, com bastante papelzinho colorido, tá joia? E depois tem um momento de oração, agradecendo a Deus por tudo isso. No outro dia, amanhã, cedo, primeira coisa do dia, anota lá no seu papelzinho e põe. Para que isso, pastor? Para criar um hábito. O hábito de agradecer. Quando for no final da quarentena, não tem mais ninguém aí olhando para o lado negativo das coisas. Vai estar todo mundo lembrando de agradecer aí a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Então você estava falando sobre isso e eu lembrei de um salmo que Davi escreveu, Salmo 34, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas ele escreveu isso numa situação muito difícil, quando ele estava fugindo. E o texto conta que ele tinha acabado de se fingir de louco na presença do rei inimigo. Era como se a gente invadisse um país e na frente daquele que quer matar a gente se finge de louco para sair, colocando o pescoço à risca. E quando ele saiu, ele escreveu esse salmo, que o louvor de Deus estaria sempre nos lábios dele. Então é um texto para nos inspirar junto com o porte da gratidão. Legal. Então, pastor, e o que é interessante é que toda a família pode participar, não só as crianças. Vai ser um tempo de qualidade, não só para os filhos, mas para todos participarem. E as crianças que não escrevem, elas podem ganhar um papel maior para desenhar. Muito bem, joia, muito bom. Ideia número 2. Ideia número 2, coisa que todo mundo ama hoje, tirar foto. Então, na nossa revista aqui, do Conectar, eu estava com ela aqui pertinho, mas já... Conectar 1. Vai ter lá na revista de Plug Kids, quando a gente, ainda pensando, pastor, que a gente está no livro de Gênesis, tá bom? Tá bom. Então, nossa gratidão ali pode ser por coisas da criação também, por aquilo que a gente come, frutas, legumes, tudo que Deus criou, tá? E depois da criação, a gente tem a história da família, da primeira família, que é lá de Adão e Eva. É verdade. E aí, lá a sugestão do nosso material é fazer uma árvore genealógica. Mas o senhor acredita que eu não consegui, pastor? Por quê? Porque, pastor, hoje em dia a gente tira muita foto, mas não revela foto. Então, ao invés de uma árvore genealógica, eu pensei num mural para ser como um memorial de gratidão também a Deus pela nossa família. Então, pensando em fazer com o Heitor, eu coloquei aqui primeiro do que a gente tinha, foto minha e do pai dele, como que começou a nossa família. Então, se a gente lê lá com os nossos filhos como começou a família de Adão e Eva, então como começou a nossa família. Eu aqui, ó, tava linda e maravilhosa antes de casar. Muito bem, agora querendo deu pra voar, pastor. E aqui tá o Adriano. Ele tinha um pouco mais de cabelo. Aí a gente se encontrou. E aqui, pastor, tá, tem a família dele e a minha família. Alguns da minha família que eu tinha foto. Dessa união de famílias aqui, então tem a nossa família. Eu, Adriano e Heitor. Muito legal. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou deixar lá na sala. O que a gente vai fazer? A gente vai agradecer por essas pessoas aqui, né? Vai agradecer a Deus pela nossa família. A gente pode orar só pelo papai, só pela mamãe. E aí, o que você tiver de foto em casa, imagina ter foto da Bisa. Que legal que vai ser. Ou ter foto de pessoas que influenciaram a sua família, pessoas que abençoam a sua família. Pastor, amigos que também abençoam a nossa família. Então dá para fazer um mural muito bonito, colocar lá na sala e nesses 40 dias aí dá pra gente ir agradecendo por essas pessoas. Então, estudar Gênesis, pegar a história da primeira família, aprender com a primeira família e depois remeter à nossa família, para que isso fique significativo e seja um ensino aplicado à prática. Hoje, qual que é a nossa família? Qual que é a nossa história, nosso contexto? Isso, e você pode ler Gênesis capítulo 5,
Sim, a árvore genealógica das famílias daquele momento. legal. Queria aproveitar para lembrar que com os maiores essa atividade tem muitas coisas para explorar, não é? A geografia da nossa árvore genealógica. Então, onde morava nosso bisavô, nossa avó, a gente foi mudando. Você pode depois pegar um mapinha, desenhar a viagem da família. Saiu lá de Minas, lá de não sei onde, chegou até aqui, chegou até a sua cidade. Há várias coisas que você pode fazer junto com isso. E procure aí na sua família, tem sempre alguém que tira foto e registra os momentos. Aqui em casa, é minha esposa que faz isso. Ela que está sempre lembrando de tirar fotos. Eu sou mais distraído, mas ela sempre está lembrando de registrar. E se você sempre tem alguém mais preocupado com isso e que lembra disso, vai no celular dessa pessoa, vai no Google Fotos dela, separa as fotos, Resgata. imprime, resgata, faz a árvore genealógica, lê Gênesis capítulo 5. Para os maiores ainda, você pode ler e pode pensar, né? Quem que conversou com Adão? Eu nunca tinha pensado nisso, até uma palestra na semana passada, quando o palestrante falou assim, já pensou que o pai de Noé tomou café com Adão? Eu não tinha pensado nisso. E você pode ver, né? O meu bisavô, perdão, o meu avô nasceu em 1880 e qualquer coisa, né? Então ele viveu em tempo, né? Pertinho de quais acontecimentos importantes, o que ele viu, que eu só li no livro de história, mas se ele tivesse vivo ele podia me contar, né? E se eu tivesse estudado mais história quando era criança, ele viveu até eu ter 14 anos, eu podia ter perguntado muita coisa para ele, né? Então é legal essa atividade, dá para explorar muita coisa. Pastor, e pensando em crianças menores, cria aquela ideia de identidade. A quem eu pertenço? Além de ter Uhum. a nossa família, que às vezes não é uma família ideal, muitas vezes não vai ser a família ideal, alguns não têm pai, mas todos nós pertencemos a quê? A família de Deus, e temos o nosso pai, que é o pai perfeito e que nos ama, e daí dá para puxar muita coisa legal, pastor. Isso mesmo, assim. Tudo bem, ideia número 2 foi essa, árvore genealógica. Então nós temos Ah, ideia número um, ideia número um, com pote a da listinha, gratidão. E pote da pote da gratidão. gratidão. Ideia número Ideia 2, número dois, árvore árvore genealógica, genealógica. ou então, memorial da família. Muito bem, agora O nós senhor temos ideia falando número aí, 3. ideia número 3. Então, eu peguei aqui, pastor, algo que dá pra gente fazer e que eu gosto muito, a criançada gosta demais, que são os fantoches. Ai, que legal, vamos ver, que tipo de fantoche você vai ensinar a Olha gente? só, se não dá pra gente sair de casa, dá pra gente pegar aqueles potes que estão lá no fundo de casa, na lavanderia. Enchendo lixo reciclável às vezes. Ah, talvez. Isso. E esse daqui, olha, foi um pote de desinfetante. Olha, e aqui feltro. Esse daqui pode ser Adão, esse daqui pode ser Noé. Então, fantoche para as crianças até 5, 6 anos, eles gostam demais, atrai muito a atenção deles e dá para ensinar várias histórias. E aí, pastor, hoje eu me atrevi, eu não sou artista, gente, sou terrível para fazer as coisas, mas em homenagem a vocês, eu peguei os potinhos de remédio que a gente tinha aqui, ó, e fiz então, ó, uma família, tá? Um pote menor, um pote maior, a mãe, o pai. Resgatei também aqui, pastor. Olha esse daqui que foi feito de CD. A gente ganhou lá na igreja. Ai, mostra Então, mais acabou. perto. Chega mais perto da câmera pra gente ver melhor. Olha, feito de CD, que legal. Ó, CD para ser um personagem bíblico, tá bom? E tenho aqui um que é de... Esse daqui é o Kiko, que é lá do nosso personagem do Conectar. Mas olha esse, que fácil e que gracinha, pastor. Isso é feito de quê, Gê? Feltro, esse Feltro. é feito de feltro, ó, de mão. Mas ele pode ser feito de papel. Às vezes você tem algum papel em casa aí, dá para você recortar, desenhar e fazer. E lá da nossa cozinha, pastor, eu peguei filtro de papel. Ah, olha só. Olha que fácil esse aqui. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Dá pra fazer a família toda. Dá para fazer toda a família. E aqui, quem não tem um papel coloridinho, pode colocar um papel de presente, que tá aí meio jogado, meio amassado, pode colocar papel picado, ou pode Pode só desenhar. desenhar, pode imprimir Isso. alguma roupinha e colar aí também. Muito bom. E ainda pensando em fantoche, pastor, eu encontrei aqui, e que eu sei que muita gente faz, é fantoche de meia. Vê se dá para perceber aí, olha.
Chega mais pertinho para nós, mais pertinho da Mais câmera. pertinho aqui, ó. Opa! Aí, Ó, mais aí, pertinho aí deu aqui, para ó. ver. É meia. Então, para as mamães que estão limpando as gavetas, não joguem as meias sem par fora. Tá bom? Dá Isso, para fazer guarda para um virar fantoche fantoche. de meia. Vou mostrar aqui, ó. Esse é da revista Conectar. Uma possibilidade de fantoche de meia. Com lã, só recortar, colar, tá bom? Aquelas que têm habilidade podem costurar e fazer aí a história de Adão e Eva, da primeira família, da Arca de Noé. Tem muitas histórias que dá pra gente fazer com fantochinho de meia. Botão, pega um botão aí de alguma roupa que já não tá usando mais e dá pra montar aí o nosso fantoche de meia. Muito bem, isso mesmo. Vamos fazer fantoches. Você pode usar durante essa semana, mas pode guardar também. E com as crianças menores vira até brinquedo, não é? Então, interessante isso, pastor, porque nesse tempo, eu acho que uma das lições que a gente pode ter para nós é que esse tempo em família, ele tem que ser cultivado, não só agora na quarentena, mas durante aí as nossas semanas, durante o restante do nosso ano. Então, algumas dessas ideias você pode fazer e guardar, como esses fantochinhos. Isso aqui, ó, não acaba, é coisinha assim que não quebra, dá para você guardar e resgatar em outras semanas. Pensa como Tá. investimento. Isso mesmo, muito bem. Então, 3 ideias, hein? Mas ainda tem mais. O que vem por aí? 3 ideias. Agora, essa ideia aqui, fantoche, a gente pensa para crianças de até 4, 5 anos aí, mais ou menos. Agora, essa ideia aqui, pastor, são para crianças que já tem mais de 5 anos, 6 anos aí. Que é um tangram. Olha, Tangram é um quebra-cabeça, que pelo que eu pesquisei aqui, é o quebra-cabeça chinês, foi os chineses que inventaram. Ele tem 7 peças e com ele dá para fazer mais de 10 mil figuras. uau! Haja criatividade, hein? Já imaginou o que é isso? Então, Puxa. eu peguei aqui, pastor, se a gente pensar aí na história de Noé. Uhum. Então, a gente poderia montar aí em casa, os pais podem montar um barco, Muito bom. podem montar os animais Uhum. com o tangram. Esse aqui, essas partes aqui, pastor, são pequenas, tá? Então, dá para fazer grande assim, se você pesquisar a figura aí na internet, ou se você tem a nossa revista do Conectar 1, vai ter aqui, ó, a revista que tem essa capa, indica essa atividade, ó. Mas se você não tem, aí no Google você acha as peças do tangram. Só você reproduzir em qualquer papel, e aí com papel menor vai ficar assim, e um papel maior você recorta e faz um big tangram. Aí dá para tentar montar as figuras em família também, tá bom? E a história que eu pensei para ensinar aí é sobre a obediência, sobre a Arca de Noé, que Noé obedeceu e além de tudo o milagre de Deus ter salvado a família de Noé. E eu espero, sinceramente, também que a gente possa ter essa mesma fé de Noé aí, que Deus também tá com a gente nesse tempo. E Noé esteve confinado, hein, pastor? Só que não foram 40 dias. Esperamos que quando a gente sair da arca tudo esteja bem, não é? E que a gente possa fazer um louvorzão aí que nem Noé fez. Exatamente, isso mesmo. Então, olha, hoje você já viu. Lembramos a tarefinha do planner e junto com ele o pote de gratidão. Depois nós falamos da nossa árvore genealógica. Muito bem. A terceira ideia foram várias ideias juntas de fantoches. Fantoches com uma série de coisas que você já tem em casa. Muito bom. Aí a quarta ideia foi o tangram. Gê, eu acho que a gente pode dizer que amanhã nós podemos postar algumas dessas figuras, os modos de fantoche, aqui no Insta para o pessoal que nos acompanhou ter essa ideia mais acessível, né? Mas tem mais, né? Pastor, Até lá agora no... Ah, tá. Lembrando aí, pastor, lá no nosso site da editora, Ensino Criativo, Ensino Dinâmico. Perdão, chefe. Ensino dinâmico. Tem lá a parte do novo material, que é o Plug Kinder, que tem muitos moldes lá que dá para o pessoal tirar essas ideias. Tá bom? Ah, é verdade. E aqui a gente pode tirar aqui, pastor, também, ó, do Tangram. Tem aqui nessa revista, qualquer coisa eu posso tirar foto aqui, ó, e a gente posta aí no nosso Insta, pastor. Fica lá no nosso story, se o senhor quiser.
os meninos lá do editorial, o Andrezinho tá vendo a live, ele pode depois fazer isso para nós direto da revista e botar uma foto bem bonita aí. Vamos correr André, atrás você vai disso fazer também. melhor que eu, hein? Tá bom? Mas tem mais Joia, ideia, não tem, Gê? tenho. Agora essa ideia é minha queridinha, pastor. Vamos lá. Porque essa ideia aqui dá pra gente fazer com toda a família, dá pra fazer em casa. Eu já usei essa ideia na escola também e eu amo de paixão essa ideia. E uma questão interessante dessa ideia é você mudar de ambiente. Então, não faça na sala da sua casa, não faz na cozinha. Pensa na varanda, pensa na lavanderia. Ontem eu fui para a lavanderia com o Heitor, coloquei lá algumas coisas lá e a gente ficou um tempo lá brincando, mesmo apertadinho, mas pelo menos muda o ambiente para a gente não ficar sempre no mesmo local, vai despertar atenção. E essa ideia, pastor, é muito gostosa também, porque é sobre o piquenique da leitura. Que legal, olha só, uma cestinha cheia de livros. Ai, gente, eu vou comprar uma cestinha de piquenique só para fazer piquenique da leitura. Mas enquanto eu não tenho a cestinha e não posso sair para comprar, eu peguei uma cestinha aqui que eu tinha em casa, ó. E aí eu enchi ela de livros. E o que é interessante aqui, que cada um pode pegar uma toalha, sua toalha de mesa, pega uma pipoquinha bem gostosa lá para esse momento e faz um verdadeiro piquenique aí bem gostoso com toda a família. Cada um pode escolher um livro para ler. Não pense que as crianças pequenas não leem, porque elas leem sim. Às vezes elas fazem leituras de imagem, então você pode entregar o livro para que ela possa manipular aí o livro. E uma dica interessante, pastor, que eu queria fazer uma distinção, é sobre leitura e contação de histórias. São duas coisas distintas que a gente pode aproveitar nesse mesmo momento as duas. Por exemplo, aqui, eu gosto muito desse livro, eu comprei lá na editora, mas ele não pertence à editora. Ele é da APEC. E eu vi lá no site da APEC, eles vendem agora online, pelo APEC Online, e eles entregam também. Então dá para comprar aí mesmo nessa época de quarentena. Olha as figuras que ele tem. São muito bonitas, não é? São figuras assim fofinhas, são figuras simples, mas muito bonitas. E o que é interessante, por exemplo, esse daqui é do Salmo 23. Esses livros eu tenho uma coleção aqui, ó, são vários. Lá eles têm acho que 6 livros, estava até em promoção de 40 e poucos reais lá no site deles. Aqui, pastor, esse livro é interessante para leitura. Por exemplo, o Salmo 23, ó como que ele começa aqui, bem gostoso para a gente ler. O Senhor é o meu pastor e vai cuidar de mim, para que eu tenha tudo aquilo que eu precisar. Então, a leitura, pastor, como que a gente faz? A gente lê normal, em voz alta, como a gente lê qualquer outro livro. Por exemplo, quando eu comecei a ler esse livro aqui para o Heitor, eu lia só a primeira frase. Chamava a atenção para a figura. E logo já mudava para outra figura e para outra frase. Agora que ele já está com 2 anos, eu já consigo ler a frase inteira para ele e ele consegue se manter ali prestando atenção. Então é um hábito que a gente já foi criando de um tempo aí, caminhando junto nessa questão da leitura. Aí agora eu leio, quando eu termino, pastor, é muito interessante, ele já pega e fala, agora o Heitor. E ele não lê, mas ele lembra de algumas palavras. E ele vai nas figuras e fala. Ele fala, por exemplo, essa daqui, ele já fala, ó, tá dodói. Deus cuida. Aí aqui, ó, tá repartido o lanchinho. Ele já fala também. Então, pastor, um tempo precioso para investir é na leitura para as crianças. Agora, já a contação de histórias, você não vai ler como a gente lê convencionalmente. A contação de histórias, a gente coloca mais emoção. E para as crianças menores, tem que ser uma contação curtinha, rápida. Então, por exemplo, essa daqui, olha, é da Páscoa. E aí eu não leio aqui para ele. Eu só interpreto para ele as figuras. O que está acontecendo? Jesus e os seus amigos estão jantando. Olha só! Sempre tem aquela entonação. Olha só, Judas! Ele está saindo. Por exemplo, aqui, quando Jesus foi crucificado. Que triste!
triste, Jesus está na cruz, mas é por amor a mim e a você. Depois no túmulo, bate palma, Jesus ressuscitou! Então coloca emoção, porque é uma contação de história, é diferente da nossa leitura. Isso mesmo. Lembrando Fiz que as aqui, duas são pastor. muito importantes, né, Gê? As duas são estratégias muito importantes. As duas ajudam no desenvolvimento da criança, habilidades de estudo, são importantes demais, devem estar presentes na nossa vida. Por exemplo, pastor, se a gente conta uma história, digamos que dos 3 porquinhos, é muito interessante ter aquele começo, era uma vez, e aquele final, felizes para sempre. Mas se é uma história da Bíblia, pastor, a gente faz uma distinção dessa história, porque a história da Bíblia aconteceu. E nem sempre viveram felizes para sempre. Mas essa daqui é a verdade, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, aí tem contação de história, pastor, esse daqui não é de Gênesis, mas eu separei para vocês, porque esse daqui dá muito certo aqui em casa, porque o Jonas estava fugindo de Deus. E aí ele foi jogado ao mar e o grande peixe engoliu. E a parte que é mais esperada aqui em casa, pastor, que é quando o peixe passa mal, e vomita Jonas, e Jonas resolve obedecer a Deus. É isso mesmo. Então a contação de história tem toda essa emoção, a leitura não. Mas a leitura também é muito importante e desde bem pequeno a gente já pode fazer essa leitura para eles. Para quem tem filhos maiores aí, já com 5 anos, 6 anos, alguns alfabetizados, eles podem escolher a história e eles podem contar pra gente, pros pais, o que eles mais gostaram, que história que eles mais gostam, qual parte da história foi mais interessante. E, pastor, tem livrinhos de histórias bíblicas que são baratinhos, tipo kit de livro de R$5 a gente encontra, até nas lojas ótimas a gente tem. Isso mesmo, temos várias opções. Nós temos algumas opções também, livrinhos ilustrados para crianças já maiores e também com a biografia dos reformadores que você pode encontrar. Gê, enquanto nós estamos falando aqui, tem muita gente comentando e eu queria aproveitar para agradecer vocês que estão encorajando a gente aqui todo o tempo. A Maternidade Viagens, minha esposa Priscila e outros irmãos estão comentando aqui com a gente, outros amigos também, falando e apoiando. Eu faço uma pergunta aqui agora há pouco, se nós estamos atendendo normalmente. Sim, estamos. Aqui no Insta, no feed, você pode ver os telefones de contato. Nosso pessoal está todo trabalhando em casa, obedecendo a ordem de se recolher, mas sempre tem um jeitinho de fazer as coisas chegar até você. Então, consulta o post, veja os telefones com que você pode entrar em contato para isso. Eu soube, Juliane, que hoje você te entrega ideias bônus, não é? Além das 5, eu sei que você tem mais uma ideias bônus aí na Então mochilinha. vamos retomar para ver se já deu 5 aí, pastor? Vamos recordar quais foram mesmo? A primeira foi... Pote da gratidão. Pote da gratidão. A segunda... Família. A árvore genealógica da família. A terceira... Todo mundo vai ficar claro. Fantoches. E agora ela mostrou o fantoche do peixe que vomita Jonas no final. A quarta é o Tangram. Tangram. Já está confirmado, nosso designer vai colocar aí para vocês o modelo. E a quinta... Apaixonante. Isso, o piquenique de livros, que pode ser piquenique da leitura. Na sacada do seu apartamento, ou na sacada da sua casa, ou na sua lavanderia, ou no escritório, ou na cozinha, em algum lugar que não... Algum lugar que você habitualmente não tem usado esses dias. Pastor, falando sobre o piquenique da leitura, dá uma ideia para as mães. Se você na sua mesa joga um lençol por cima e faz uma tenda. Embaixo neva os livros, pastor, e uma lanterna. Olha, excelente. vai ficar um tempo muito gostoso, porque aí vai ficar uma cabaninha aí para ler. Ser bem legal. E remete às histórias de Gênesis também, de Abraão, que teve lá em tendas, de muitos personagens. Muito bem. Quer falar das nossas ideias bônus agora? Quais são? Eu não poderia preparar só algumas, eu sempre tenho um pouco mais.
Olha, aqui vasculhando as nossas coisas, quando eu estava dando aula, para os maiores juniores, eu tinha essa imagem em ação aqui, júnior. E aqui, procurando aqui no meu guarda-roupa, o que que dava para trazer de novidades para vocês, eu resgatei esse daqui, porque esse é desenho de palavras e histórias. Então, ao estudar Gênesis, você pode contar sobre a criação, a gente já viu aqui família, Adão e Eva, a gente já viu sobre a Arca de Noé, vários personagens aí com o piquenique da leitura. Então, tem muitas histórias que você já contou e muitas que seus filhos já conhecem. Então, qual que vai ser o desafio aqui? Você vai entregar uma folha para cada participante da sua roda de atividade aí e eles vão desenhar uma história. Você escreve o nome das histórias que você já estudou com eles. Coloca numa latinha e sorteia. Digamos que caiu lá a Arca de Noé. Só aquele que vai desenhar sabe, porque ele tem 1 minuto para desenhar e o restante da família descobrir que história que é aquela. Muito bem, então vocês entenderam, né? A ideia do jogo, mas você não precisa ter o jogo. Basta você pegar a ideia, escrever nas tirinhas o nome das histórias da Bíblia. Nós estamos sugerindo hoje as histórias de Gênesis, colocar no potinho, chacoalhar o potinho. Quando você tirar a história, pode desenhar ou numa luzinha ou num pedaço de papel, no lugar que você tiver à disposição, e os outros membros da família têm que adivinhar a história. É isso mesmo. Que boa ideia! A gente sempre brinca, né, gente? Fácil. E dá para fazer essa... Pode. A gente sempre brinca que em educação a gente pouco cria, mas a gente adapta e copia muitas ideias, né? Pastor, é a Nice, é a mãe da criatividade, a Nice-cidade. Tá vendo aí? Aí a gente vai copiando. Então, mas pastor, você tem várias ideias aí, não tem? Tenho sim. E essa ideia aí, pastor, dá para fazer sábado ou domingo, porque aí você vai revisar todas as lições que vocês estudaram aí durante a semana. Muito bem, podemos usar isso. Pastor, temos uma última ideia bônus da live de hoje. Vamos ver qual é. Mais uma, eu tenho mais duas aqui. Pastor, há mais uma ideia. Bom, vamos ver. Uma eu tenho colocado em prática quase todos os dias, que é a nossa roda da cantoria. E dá para você fazer com qualquer idade. Então, o que a gente tem aqui em casa? Tamborzinho. Para quem é músico, como o pastor André, certamente tem essa casa a flauta. Sim. Aqui em casa é do R$1,99 mesmo, viu, gente? Quem não tem nada, dá para fazer chocalho. Esse a Shirley, lá da editora, fez para nós. A Shirley está assistindo a gente aqui também. Shirley, eu guardei com carinho. Coquinho e um pedaço de cabo, de vassoura, de rodo. Não joga fora, dá para aproveitar. E aqui, pastor, olha só. Olha os tipos de chocalho. Então, pastor, desde bebê até os maiores, dá para usar. Olha os tipos de chocalho que a gente tem. A Shirley vai lembrar desse também. E desse aqui, acabou de falar aqui. Uhul! Ela já tá animada. Ela já entendeu, né? Sim. E aqui, pastor, qualquer coisa. Quem tá tomando vitamina C aí, ó. Potinho da vitamina C. E quem não tem nada disso, pode usar uma lata. Tá bom? Qual que é a dinâmica disso aqui, pastor? Vamos lá. Cada membro da família pode escolher um cântico, porque assim como Noé fez um altar de gratidão a Deus depois que ele saiu da arca, nós já agradecemos a Deus pela esperança de que a gente vai sair de tudo isso aqui. Então, cada membro da família escolhe o seu cântico e todos juntos vão acompanhar. Como que eu faço aqui, pastor? Eu coloco, o Heitor, ele é o Três Palavrinhas, né? E ele gosta muito também do Fernandinho, com aquelas músicas tudo agitadas, ele ama. Ele já até furou os potes aqui, ó, de tanto bater. Então, aqui, pastor, quase, assim, todos os dias tem cantoria aqui, tem bate-lata aqui, ó, pra alegria do pai dele, né? Pastor, mas é muito gostoso, é muito bom, porque além de ensinar gratidão, você vai estar ensinando o ritmo, vai estar aproveitando coordenação, o respeito ao gosto do outro, porque tem aí uma divergência, pastor, entre as gerações. O Heitor já é do mais animado, e às vezes a gente gosta de um outro cântico que é lá do nosso tempo.
Então, às vezes, o que eu faço? Ligo lá no YouTube, cada um escolhe sua música, coloco lá. Então, tem uma super banda tocando lá e a nossa banda tocando aqui. Você sabe que para ajudar nessa ideia da roda de cantoria, a partir de amanhã, a editora começa a postar nas redes sociais também músicas que estão escondidinhas aí no nosso material. Então, você que não conhece, nunca ouviu, vai começar a conhecer um pouquinho de músicas e vídeos que você pode usar, algumas bem animadas, que você pode usar aí na sua roda de cantoria. Algumas com gestos. Não sei se você lembra, Gedu, quem é humilde vai pra frente, 1, 2, 3, 4, orgulhoso vai pra trás, 4, 3, 2, 1. Dá pra agitar a criançada com essas músicas. Então fique de olho. Face, Instagram, então, amanhã a gente começa a postar essas pedir, coisas. Dois favores, então, já que tá em rede nacional, pode pedir pro chefe que ele não vai dizer não, né, gente? O senhor não pode dizer não, pastor, na frente de todo mundo. Conectar, pastor. Quem está usando essa revista ou vai usar essas ideias, o CD1 do Conectar, pastor, tem música para cada uma dessas histórias. É maravilhoso. Assim, é uma paixão assim do coração. E a segunda paixão é maternal. Pastor, maternal tem música para lavar as mãos, tem música para comer, tem para guardar os brinquedos, tem para se divertir. Amanhã a gente já começa. Maternal, Plug Kinder. Você sabia que Plug Kinder tem vídeos? Vamos colocar alguns dos videozinhos também, para você pode mostrar para a criançada e aprender a cantar várias músicas. Legal. Uma roda de cantoria bem rica, com instrumentos seus e com instrumentos da música também. Muito bem. Para encerrar nossa live, a Geliane tem mais uma ideia, não é verdade? Posso dar a última ideia? Pode, vamos lá. Então, olha, gente, hoje foi bônus, hein? Além das 5 ideias, já teve 5, 6, 7, 8 ideias hoje, mais 3. Eu peguei essa ideia aqui, pastor. Eu utilizei ela muito no congresso, essa ideia, mas a Diana aí do Maternidade Viagens, que ajudou a gente na divulgação, pastor, ela colocou lá no Insta dela uma receita bem legal e que dá pra gente usar em várias histórias, pastor, muitas. Quem sabe o que é? Massinha! Pastor, dá pra fazer com todas as idades, porque os maiores eles vão fazer coisas mais elaboradas e os menores a ideia é manipular a massinha. Na criação, dá pra fazer frutas que Deus criou, dá pra fazer árvore, dá pra fazer animais e principalmente, pastor, o homem e a mulher. Agora, na história da Arca de Noé dá para fazer também, mas eu queria deixar algo bem importante aqui, que a gente usou muito no congresso, é que Deus criou o homem e deu uma cabeça para o homem, ele deu inteligência para o homem. Por quê? Porque o homem é alguém muito especial. E você aí, você pode falar para o seu filho, e você, meu filho, você é muito especial. Deus também deu o quê para o homem? Um corpo. Por que Deus deu corpo para o homem? Porque o homem é muito especial. Então, nosso corpo, do jeito que ele é, do jeito que ele foi feito com muito carinho pelas mãos do Criador. Deus deu ao homem também o quê, pastor? A mão. Mão. Aí, vai lá falar sobre a mão. A gente tem um movimento de pinça, pastor, não sei se o senhor sabe, que só o ser humano tem. Nenhum outro animal tem. Então, por isso que a gente escreve, cria coisas bem pequenas, porque só o ser humano tem isso. Por quê? Porque ele é muito especial. E aí você vai colocar aí, então, ele é muito importante para Deus, por isso que ele pensa, por isso que ele tem corpo. Então, eu coloquei aí a outra mãozinha aí, porque ele é muito especial. E tem também as nossas pernas, só a gente pode ir, depois que passar a quarentena, pode ir para todos os lugares, pode viajar, pode andar pela nossa casa. Por quê? Porque Deus deu ao homem um corpo muito especial. E aí, pastor, é o momento de expressar nosso carinho, nosso abraço. E o quanto a gente admira os nossos filhos. Porque é alguma coisa meio perdida. O filho sempre está querendo a aprovação do pai, da mãe, em alguma coisa. E tem atitudes que eles fazem, pastor, que é para chamar a nossa atenção. Porque eles estão precisando de abraço, de carinho, de afeto. E a gente expressar para ele que ele é uma criação maravilhosa de Deus, é uma cura
emocional que pode trazer aí para os nossos filhos. E você vai usar, sabe o quê? 2 copos de farinha de trigo, meio copo de sal, anelina e pode ser uma colher de óleo e uma colher de vinagre. Lá no Maternidade Viagem tem lá a receitinha da massinha para você. Tá Muito bom? bem, você pode Dá usar para as ter um crianças momento muito maiores legal. para fazer a massinha, né? As maiores podem participar até de fazer a massinha. Os menores também, pastor, eles vão amar. Pronto, aí, mais uma ideia para você. Tudo bem, nós Tá, estamos joia? aqui no fim da nossa live, hoje com ideias bônus até para você. E nós esperamos na semana que vem voltar com mais. Fique de olho, Instagram, Facebook, nossas redes sociais, e você vai ser informado de quando nós voltamos aqui. Obrigado, G. Espero você semana que vem com mais ideias, outras Pastor, histórias aqui para nós. eu queria Pois não. agradecer muito a resposta do pessoal aí, gente que mandou perguntas sobre o novo material da editora, gente que perguntou sobre as atividades. Eu me coloco à disposição, vou ficar aí na próxima hora conectado. Se você quiser entrar lá no meu Insta, eu vou estar online lá e você pode fazer perguntas sobre alguma coisa que você ficou em dúvida. E outra questão também interessante ressaltar, pastor, que a gente, nesse período, também está vendendo, né? Então, a pessoa pode receber na sua casa algum material que ele queira da editora. Só entrar lá na nossa página, né? Escolher alguma das faixas etárias, de acordo aí com sua realidade, e dá para comprar nesse tempo também, né, pastor? Isso mesmo. Nós, como editora, queremos atender você da melhor forma possível. E nesse tempo de quarentena, oferecendo ideias. Que é o nosso trabalho, é produzir ideias. E nós queremos oferecer isso para você. Ideias que você pode fazer com ou sem o nosso material. Não depende dele. Ou sem o Você material. pode ter ele ou não ter. Nós voltamos aqui. Sexta-feira, às 20 horas. Se você tem interesse num tema específico, nós voltamos aqui para falar sobre como organizar a escola bíblica da sua igreja usando recursos online. Mas fique de olho que nós ainda vamos divulgar até sexta-feira mais temas e mais lives com a Geliane trazendo ideias de outras histórias da Bíblia. Você viu Já vou essas duas mencionar essa alguma semana coisa, pastor. só falando de Gênesis. Tem ainda mais 65 livros para explorar. Então eu espero você aqui, conte conosco, queremos andar junto com você, dando ideias para você ter um tempo de qualidade com a sua família e com o seu filho na sua casa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Obrigado, G. E obrigado a todos que participaram e estão interagindo aí conosco. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês.